Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo aí do nosso canal Barbearia na Real. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar comentando aqui sobre um assunto que a gente estava conversando esses dias lá na barbearia. E o nosso mestrão Fábio, ele estava lá com a gente e ele deu essa indicação para a gente estar falando sobre esse assunto aí, né? Então nós vamos estar falando um pouco hoje sobre esse assunto e abranger algumas outras partes aí também, que é uma coisa que infelizmente muitos não comentam. E é mais um aprendizado que eu tive também com o nosso amigo Vinícius, que é o dono da barbearia que eu trabalho. Então, pessoal, tudo que eu venho aprendendo nesses anos, nesse um ano que eu tô lá com ele, eu vou estar passando para vocês, como eu já falei no primeiro vídeo. E o assunto que a gente estava conversando, pessoal, é o seguinte: eu coloquei algumas pautas aqui, eu vou estar falando um pouquinho de cada uma aí para vocês, tá bom? Uma coisa que a gente tem que entender, que infelizmente a gente não ouve falar muito, que é o quê? A gente vê vídeo das pessoas ensinando você a fazer um corte bem feito, né? Um corte na tesoura, um pezinho, um degradê perfeito, mas o que não é muito falado, pessoal, é o que acontece antes do corte. Porque se você for analisar junto comigo, antes do cliente sentar na tua cadeira, ele tem algumas sensações que ele vai passar antes dele sentar na tua cadeira. E no final desse vídeo, no final dessa conversa nossa, você vai estar concordando comigo no seguinte: no final de tudo, o corte acaba sendo um detalhe, acaba sendo nem o tão importante no final de tudo, quando o cliente precisar de um serviço de barbeiro novamente. Então, pessoal, uma coisa importante: não adianta nada você ter um corte excelente, você ter ali o degradê perfeito, mas essas sensações que o cliente vai passar, elas forem negativas. Primeiro de tudo é um conjunto de fatores, tá? O cliente, quando ele vai chegar na tua barbearia, antes dele chegar na tua barbearia, ele vai olhar a fachada da tua barbearia, ele vai olhar ali qual o ambiente que ele vai estar entrando, ele vai ver a limpeza, ele vai ver a tua calçada se está limpinha. Se você tem uma porta de vidro, ele vai estar vendo a porta de vidro, se ela está bem limpa, tá? Ele vai ver tudo isso. Quando ele entra dentro da barbearia, a primeira coisa que ele vai olhar a organização e a limpeza do lugar. Tudo isso, viu, pessoal, é coisa de questão de segundos. O cliente olha até ele te encontrar. Quando ele te encontra, aí vem o que? A sua aparência, tá? Ele vai estar olhando ali, então ele vai estar olhando o lugar, ele vai estar olhando a fachada, ele vai estar olhando a limpeza, ele vai olhar o lugar e vai olhar a pessoa a qual ele vai estar ali sendo atendido por aquela pessoa, certo? Então, é muito importante você ter as tuas coisas todas organizadas. Você ter a sua barbearia sempre limpinha, sempre cheirosa. O seu ambiente de trabalho ali tem que estar muito bem organizado, tá? Para que você possa dar ali para aquele cliente uma boa impressão. Uma outra coisa, depois de tudo isso que ele viu, é o que? A tua forma de falar. Antes disso, claro, ele vai ver a sua aparência. Então, qual que é o conselho que eu dou para você? Se você não tem um uniforme, uma camiseta, ou aquela camiseta escrito o nome da tua barbearia,
Pessoal, calça, tênis, uma camiseta não chamativa, de preferência, se puder, uma camiseta polo ou uma camisa social que fica mais apresentável, tá? Nada de boné. Ah, mas isso daí já é um preconceito. Mas isso, não, pessoal, isso daí é para a pessoa ver que você tem uma postura diferente, tá? Você estando de boné, você vai atrair sim os jovens, você vai atrair aquelas pessoas que às vezes não ligam para isso, mas existem pessoas que são seus clientes que eles vão olhar a sua aparência. Então, eles vão estar olhando isso, certo? Aí, quando eles olham para você, aí vem o modo de você falar. Aí você tem que falar ali com educação, você tem que falar ali num tom moderado, não muito alto, gritando, falando, gesticulando. Não, ele vai ver tudo isso. Então ele vai ver a sua aparência e ele vai ver a sua forma de falar, tá? Uma dica que fica para vocês: nunca usa gíria com o cliente, porque o cliente vai estar percebendo ali a forma que você fala. Então, uma outra coisa, o assunto a ser conversado. Muitas pessoas, pessoal, que eu já conversei, eles falam assim: ah, eu não gosto de ir em tal barbeiro porque ele fala demais. Aí o outro: ah, é porque eu vou lá e o cara não conversa. Uma coisa que eu aprendi, que eu uso muito é o quê? Deixa o cliente conduzir. Não é você que tem que conduzir, é o cliente. Deixa o cliente conduzir. Se o cliente é falante, você também fala com o cliente, porque não tem como o cliente falar com você e você ficar quieto. Se o cliente é quieto, você tenta puxar o assunto. Se o cliente só faz assim, é sinal que ele não quer conversa. Mas se a conversa for desenrolando, aí você dá seguimento no assunto. Outro detalhe importante: fale somente aquilo que você sabe. Não tente ser aquela pessoa sabichona que quer saber de tudo e aí você acaba falando uma besteira e às vezes você ali vai estar passando até por uma saia justa por estar tentando entrar num assunto que você não conversa, que você não conhece, aliás. Então, evite essas situações para que você não venha aí a estar passando por uma saia justa. Outra, galera, que eu aprendi muito isso é o que? São as sensações que a pessoa vai ter. Então, a tua barbearia, ele vai ver se tem ar-condicionado, café, Wi-Fi, uma água gelada, bebida, os petiscos. Então, pessoal, antes da pessoa, do cliente, sentar na tua cadeira, se você for analisar aqui o que a gente conversou e entrar mais a fundo, são até mais de 10 sensações que o cliente vai ter dentro do teu ambiente de trabalho. E tudo isso vai contar no que? Na próxima vez, né? Dali tem cliente que corta de 15 em 15 dias, outros de 20 em 20, outros de 30 em 30, uma vez no mês. Só que quando chegar no final do mês que ele for cortar o cabelo de novo, qual vai ser a atitude desse cliente? Que é o ponto que eu queria chegar com vocês, que o corte acaba virando um detalhe. Ele vai pensar assim, ó: ah, eu tô precisando cortar o cabelo. O fulano lá, ele corta bem demais, o corte é perfeito, fica top. Só que o ambiente não é legal. A conversa não é boa, o lugar é sujo, desorganizado, não tem um ar-condicionado, nem ventilador tem, é um ambiente ruim, não dá, o corte é bom, mas o lugar não é bom, não tem um café, não tem uma água gelada, não dá.
mas o ciclano lá, ele não corta tão bem como o fulano, mas o corte também é bom. Só que o lugar é top, a conversa é boa, tem um cafezinho para tomar, tem Wi-Fi, tem uma televisão, tem um lugar de espera bom. Então é um ambiente gostoso, é limpo, é organizado. Aonde esse cliente vai querer ir? Ele vai querer ir naquela pessoa que o corte não é tão bom quanto o outro, mas o lugar é agradável, é um ambiente familiar, é um ambiente que ele vai chegar, não vai ter conversa errada, não vai ter coisas que podem ali até prejudicar aquele cliente, tá? Até ali ferir a integridade daquele cliente, no sentido do que? Daquele cliente, ele é uma pessoa que ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, ele não gosta de conversa errada. Então, pessoal, o que acontece? Quando esse cliente precisar, ele vai pensar dessa forma. Então, uma coisa que você tem que entender, para frisar e a gente terminar o vídeo, não adianta nada você ser top no corte, você fazer o trabalho perfeito, mas o teu ambiente de trabalho ele não é bom, a sua aparência não é boa, a sua conversa não é boa. Então, existem sensações que o cliente vai passar antes dele sentar na tua cadeira, e isso, galera, é uma coisa que ninguém fala. É fundamental para que você venha aí a alcançar o sucesso que tanto você quer. Eu tenho aprendido muito e tô continuando, né? A gente vai continuando aprendendo. Então, tudo aquilo que eu aprender, galera, eu vou estar passando para vocês aqui. Por quê? Porque o nosso canal, a gente quer fazer jus a esse nome. É Barbearia na Real. Nós não vamos esconder nada, nós não vamos deixar nada para trás. Tudo aquilo que for a realidade, a gente vai estar passando para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado aí por todos que estão aí visualizando os nossos vídeos, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E muito obrigado por aqueles que estão aí também se inscrevendo no nosso canal. Beleza, galera? Tudo de bom para vocês. Espero ter ajudado aí com mais um vídeo para vocês aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.